Fala aí, Caveira, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Vamos aqui entender agora sobre a parte dos alojamentos, tá bom? Então, vamos lá, dá o seu máximo aí que eu tô junto com você. Tem que vibrar mesmo, coloca alegria, porque um corpo que não vibra é uma caveira que arrasta, e você não é uma caveira que arrasta, você é uma pessoa que tem muita vida, tem muita plenitude. Você está se dedicando e dando o seu máximo dentro do seu estudo, e eu tô aqui firme junto com você. Beleza? Vamos lá. Olha aqui. Então, alojamento, né? Ó, questão 12. As regras mínimas da ONU para tratamento de reclusos recomendam. Aqui não deu, né, um assunto, mas vamos lá. Qual que é a nossa legislação? Regras mínimas da ONU para o tratamento de reclusos. Beleza, essa é a nossa legislação. Você pode e deve escrever em cima se for uma coisa mais tranquila para você, ó, coloca aí. Regras de Mandela. Prova é uma coisa muito mental. Então, aquilo que vai te tranquilizando serve para facilitar o seu desenvolvimento. Agora está pedindo a resposta certa ou a resposta errada? Resposta correta, né? Recomendam. Recomendam que. Então vamos lá. Ó, as celas ou os locais destinados ao descanso noturno não devem ser ocupadas por mais de um recluso. Se por razões especiais, tais como excesso temporário de população prisional, for necessário que a administração prisional central adote exceções a esta regra, deve evitar-se que dois reclusos sejam alojados numa mesma cela ou local. Esse aqui é o nosso gabarito, letra A, tá? E isso daqui, presta atenção, porque é uma coisa muito importante que gosta sempre de cair em prova, a quantidade de reclusos por cela. Então vamos destacar aqui juntos? Vamos lá. Isso daqui, você vai anotar aí, nós estamos tratando sobre a regra número 12, regra 12, no parágrafo primeiro, viu? Eu só apagar ali, avancei, ó. Isso. Então, caneta, isto, regra 12, item 1. Então, pega aqui, ó. As celas ou locais destinados ao descanso noturno não devem ser ocupadas por mais de um recluso. Ok, não devem. Então, quantos? Um. Se por razões, né, for necessário a administração prisional adote exceções a esta regra, deve evitar-se que dois reclusos sejam alojados numa mesma cela ou local. Então, assim, ó, em, em regra, vamos dizer assim, né, quantos reclusos devem ser colocados numa mesma cela, né, destinados ao descanso noturno? Um. Agora, deve evitar-se que dois. Então, assim, se a lógica é colocar um, deve evitar que dois ou mais sejam alojados numa mesma cela. Só que você vai memorizar isso daqui, ó. Deve evitar-se que dois reclusos, tá? Ou seja, a lei não trouxe dois ou mais. Só que eu estou falando isso aqui, viu? Então deve evitar-se que dois reclusos sejam alojados numa mesma cela ou local. Então, aqui está a norma, é um recluso e deve evitar-se que dois. Beleza. Letra B. Quando se recorra à utilização de dormitórios, estes devem ser ocupados por reclusos cuidadosamente escolhidos e reconhecidos como sendo capazes de serem alojados nestas condições. Durante a noite, deverão estar sujeitos a uma vigilância por câmera, adaptada ao tipo de estabelecimento prisional em causa. Aonde que está o erro aqui, ó? Deixa eu pegar aqui de vermelho. Ó, não é vigilância por câmera, é vigilância regular, ok? Então, assim, as regras de Mandela não pedem monitoramento via câmera, viu? Só coloca o quê? Vigilância regular, ou seja, constante. Então, vamos lá, vamos entender aqui, ó. Então, quando se recorre à utilização de dormitórios,
Estes devem ser ocupados cuidadosamente por reclusos, né? Reclusos cuidadosamente escolhidos e reconhecidos como sendo capazes de serem alojados nestas condições. Ou seja, que as pessoas, que esses reclusos, eles têm condição de coabitarem ali sem que um cause dano à vida do outro, tá? Vamos lá. Durante a noite deverão estar sujeitos a uma vigilância regular. Então, observe isso daqui, ó. Durante o quê? A noite. Por que durante a noite? Porque fica escuro, né? Então, vigilância regular. Beleza. Então, item B, letra B, né? Tá o que? Errada, em função dessa parte que nós já destacamos aqui. Letra C. Todos os locais destinados aos reclusos, especialmente os dormitórios, devem satisfazer todas as exigências de higiene e saúde, tomando-se, né, devidamente em consideração as condições climatérias e especialmente a cubicagem de ar disponível, o espaço mínimo, a iluminação, o aquecimento a ventilação e o conforto necessário para assegurar a dignidade do recluso. Onde que está o erro aqui, ó? Nessa parte do conforto. Viu? Isso daqui não está nas regras de Mandela. Então, vamos lá, ó. Vamos pegar aqui juntos. Todos os locais destinados, então, especialmente os dormitórios. Então, vamos aqui. Todos os locais destinados. Aí, deixa eu pegar aqui de outra cor. Especialmente os dormitórios, certo? Devem satisfazer as questões de higiene e saúde. As exigências de higiene e saúde, tomando devidamente em consideração as. Então, o que vai ser olhado aí nesses locais, né? Vamos pegar aqui, ó. Pode ser de vermelho mesmo. Em consideração as condições climatéricas, ou seja, né? Se está chovendo, se está fazendo muito calor, especialmente a cubicagem de ar, ou seja, a passagem de ar, a quantidade de ar, o espaço mínimo, a iluminação, o aquecimento e a ventilação, certo? Então são 6 coisas. O que vai levar em consideração então, ó, em relação aos locais? Vai ser levado em consideração, certo? O que? Então, e de forma especial os dormitórios, né? As exigências de higiene e saúde, beleza, levando em consideração as condições climatérias, anotem junto comigo, climatérias, certo? Isso aqui gosta de ser cobrado em prova. Depois, cubicagem de ar, certo? O espaço mínimo. Observa aqui que nas regras de Mandela eles não colocaram, não é, qual é esse espaço. Eles só colocaram que deve ter o espaço mínimo. A iluminação, certo? Depois o que? O aquecimento. Deixa eu colocar aqui do lado, ó. Isso. O aquecimento e a ventilação, certo? Então, isso que vai ser levado em consideração, certo? As condições climáticas, quantidade de ar disponível, o espaço, a iluminação, o aquecimento e a ventilação. Show de bola, Caveira? Então, tá pegando aí, tá aprendendo junto comigo? Então, vamos lá, tem que vibrar, viu? Vamos lá. Letra D.
As instalações sanitárias devem ser adequadas de maneira que os reclusos possam efetuar suas necessidades quando precisarem, né, de modo limpo, decente e privado. O erro está aqui em privado, viu? Rodrigão, mas não tem que ser privado. Não tem, tá? Só que, né, as regras não trazem. Então quer dizer que não vai ser? Não, só que eles não trouxeram só esse termo, tá bom? Então, no caso, a instalação sanitária devem ser adequadas, observe esse termo aqui, adequadas, para que eles possam efetuar as necessidades, né, quando precisarem, de modo limpo, decente, tá bom? Então, decente aqui, por exemplo, né, tá dentro dessa questão de ordem para manter a privacidade dele. Então, né, eles só não quiseram colocar o privado ali, mas já está subentendido, né, dentro dessa parte que nós acabamos de destacar juntos. Vamos lá? Então, bora para cima. Questão 13 aqui, ó. Segundo as regras de Mandela, então vamos aqui. Qual que é o nosso, qual que é a nossa legislação? Regras de Mandela. Beleza. Segundo, está pedindo o quê? A resposta certa ou a resposta errada? A resposta certa, não é? Ou seja, é o que? De acordo. De acordo com as regras de Mandela. Então vamos lá. Todas as zonas de um estabelecimento prisional utilizadas regularmente pelos reclusos devem ser sempre mantidas e conservadas escrupulosamente limpa pelos próprios reclusos. Errado. Onde que está o erro ali? Pelos próprios reclusos. Viu? Ok. Então, assim, se fosse pelos próprios reclusos, isso é trabalho forçado. Rodrigão, mas o recluso não pode ajudar na manutenção, na conservação, na preservação do local, né, destinado a ele? Pode. Só que as regras não estabelecem isso, porque se fosse uma obrigatoriedade, seria trabalho forçado, tá bom? Então, atenção quanto a essa parte aí. Vem aqui então. Então, todas as zonas, os locais, né, onde utilizados pelos reclusos devem ser limpas, né, mantidas limpas e conservadas de forma escrupulosamente. O que é isso? Muito limpas. Vamos lá então. Letra B. Deixa eu só marcar um X aqui. Não está errado. Ó, todos os locais destinados aos reclusos, especialmente os dormitórios, devem satisfazer todas as exigências de saúde, de higiene e saúde, perdão, tomando-se devidamente em consideração as condições climatéricas, especialmente a cubicagem de ar, o espaço mínimo, a iluminação, o aquecimento e a limpeza. Certo ou errado? Isso aqui nós acabamos de ver. Errado, vai ser a ventilação. Então, nós acabamos de colocar isso dali, ó. Lembra lá? Vamos só retomar aqui, ó. Então, vai levar em consideração o quê? As condições climatéricas, cubicais de ar, espaço mínimo, iluminação, aquecimento e ventilação. Então, ok. Certinho? Então, o erro está aqui em limpeza. Tá bom? Então, vamos seguindo. Letra C. As instalações de banho e duche devem ser suficientes para que todos os reclusos possam, quando desejarem ou lhe seja exigido, né? Porque nem sempre vai ser uma questão que eles querem, tomar banho ou duche a uma temperatura adequada ao clima, tão frequentemente quanto necessário a higiene pessoal, de acordo com a estação do ano e a região geográfica, mas pelo menos uma vez por semana num clima temperado, certinho, viu? Então, aqui, isso daqui é a regra 16. Então vamos lá, vamos pegar aqui, ó. Regra 16. Então, instalação de banho. Deixa eu pegar aqui o marca-texto. Isso, pegar de amarelo. Ó, as instalações de banho e duche devem ser o quê? Suficientes. Primeira coisa. Para que todos os reclusos, quando possam, né, desejem ou lhe seja exigido. Então, para que
Ó, quando eles desejem ou lhe seja exigido, tá? Às vezes, sei lá, deu uma infestação de piolho lá, alguma coisa assim, tá bom? Então ele vai ser exigido esse banho aí. Tomar banho ou duche, o quê? Né? Pegar aqui, ó, a uma temperatura adequada. Presta atenção nisso daqui. Temperatura adequada ao clima, tá bom? Observe que as regras de Mandela não trouxeram qual é essa temperatura, porque dependendo de cada região, né, por exemplo, se a região é muito fria, vai tomar banho quente. Se a região muito quente, vai tomar um banho numa água um pouco mais morna, mais gelada ali, dependendo do contexto, beleza? Ou gelada não, né? Natural, ou seja, sem aquecimento. Mas vamos voltar aqui. Tão frequentemente quanto necessário a higiene pessoal. Aí vem, de acordo com a estação do ano, certo? De acordo com a estação do ano e a região geográfica, certo? Mas pelo menos uma vez por semana num clima temperado. Então, assim, as regras de Mandela pedem que o quê? O recluso tome pelo menos o quê? Um banho uma vez por semana. Ó, mas pelo menos uma vez por semana num clima temperado, ou seja, onde não seja tão frio assim, tá bom? Então, observe, deixa eu pegar aqui de caneta, ó. Atenção aqui. Vou pegar aqui de preto, ó. Pelo menos uma vez por semana. Viu? Atenção quanto a essa parte aqui. Então, qual que é a síntese? Os reclusos devem tomar banho pelo menos uma vez por semana num clima quando ele for temperado. Show de bola. Vamos aqui. Letra D. As celas ou locais destinados ao descanso noturno devem ser ocupadas por mais de um recluso. E aí, certo ou errado? Isso aqui nós já vimos, né? As celas ou locais destinados ao descanso noturno, o que? Faltou um não aqui, né? Não devem ser ocupados por mais de um recluso, né? Então, por isso que está o quê? Errado. Então, nós já vimos que o gabarito aqui foi o quê? Letra C, tá bom? Então, show de bola aqui. Vamos seguindo. Questão 14. O texto atual das regras mínimas das Nações Unidas para o tratamento de presos, conhecidos como regras de Mandela, julgue os itens a seguir. Em todos os locais destinados aos reclusos para viverem ou trabalharem, certo? Então pega aqui junto comigo, ó. Qual que é a nossa legislação? Regras de Mandela, certo? Regras de Mandela. Tá pedindo para quê? Julgar os itens a seguir. Então nós temos aqui o assunto? Não, nós não temos o assunto. Temos aqui, ó. Todos os locais destinados aos reclusos para viverem ou trabalharem. Ok. Tá pedindo aqui para julgar os itens. Então vamos lá, Caveira. Julgar os itens. Beleza. Então vamos lá, vamos aqui na frente. Isso. Estão corretos. Ou estão corretos. Ou seja, está pedindo a resposta certa. Ok, vamos lá. As janelas devem ser suficientemente amplas, de modo que os reclusos possam ler ou trabalhar, não é? Com luz natural e devem ser construídas de forma a permitir a entrada de ar fresco, haja ou não ventilação artificial. Ok, está correto, tá? Então, as janelas aqui, vou pegar aqui, não é? De amarelo, janelas suficientemente amplas, com luz natural. Observe isso daqui, para que os reclusos possam ler ou trabalhar com luz o que? Natural. Então, essa é uma parte importante, porque na hora da prova vai querer colocar assim, com luz artificial ou com iluminação disponibilizada pelo sistema prisional. Então, o que as regras de Mandela pedem é o quê?
regras em relação a quê? A parte de iluminação natural. Vamos lá. E devem ser construídos de forma a permitir a entrada de ar fresco. Então, além de luz natural, entrada de ar fresco. Haja ou não ventilação artificial, seja com ventilador, ar-condicionado, enfim. Beleza? Então, item 1 tá certo? Correto. Vamos lá, item 2. A luz artificial deve ser suficiente para permitir que os reclusos possam ler ou trabalhar sem prejudicar a vista. Ok. Bom, certo. Quando houver luz artificial, né, essa luz artificial deve ser suficiente para permitir que os reclusos possam ler ou trabalhar sem prejudicar a vista. Agora, Rodrigo, eu não entendi. Tem que ter luz natural ou artificial? Mas deixa eu destacar aqui, né? Pegar o marca-texto de novo, vou pegar um amarelo, isso. Observe que aqui, ó, tá falando de luz artificial. Agora, qual que é a preferência? Ó, as janelas devem ser o que? Suficientemente amplas para que eles possam ler ou trabalhar, né, com luz natural. Ou seja, a preferência aqui é pela luz natural e aí a artificial não deve prejudicar a vista do recluso. Ou seja, se às vezes é um ambiente mais escuro e a iluminação é fraquinha, né? Ou seja, ele vai ter que forçar a vista lá? Não, tá? Tem que ser de forma que garanta a dignidade daquele recluso, para que ele possa ler sem prejudicar a sua vista, ok? Vamos lá então. Certo. Deve-se evitar a utilização de luzes artificiais complementares durante o turno da noite, para não prejudicar a saúde do recluso. Certo ou errado? Errado, tá bom? Por quê? Isso daqui nem consta nas regras de Mandela, viu? Então tá totalmente errado. Isso aqui não consta. Beleza. Então vamos aqui. Vai ser o que? Item 1 e 2. Então, gabarito, letra B. Certinho? Então é isso, pessoal. Aqui nós trabalhamos sobre a parte do alojamento. Fique atento nessa questão da quantidade de reclusos. Isso é muito importante, né? E também referente à iluminação, tá? Então tem que vibrar mesmo. Nós estamos construindo juntos aqui a nossa vitória, a nossa aprovação, de forma muito constante. Depois que você terminar de ver, né, cada um desses treinamentos aqui, você pode fazer mais questões, porque eu te garanto, você está ganhando um corpo aqui muito importante, ou seja, muito conhecimento que você vai aplicar aí e de forma que você consiga revisar. Importante falar que você ainda pode imprimir, né, o bloco de questões como um todo e vir fazendo depois. Então, primeiro você leu, depois você resolveu, primeiro você leu as regras de Mandela, depois você resolveu, agora você está no treinamento, pelo menos assim eu espero que você esteja fazendo, e depois que você terminar, você pode tornar refazer para ali tirando suas dúvidas. É assim que você vai aprendendo, tá bom? Então vamos para cima mesmo, vamos em busca da nossa farda. Tem que vibrar, vamos lá.